Ontem ele deu show no programa. E engraçado. Ricardo Rocha é parceiro demais. Foi muito bem ontem. É parceiro demais. Olha, vamos ver o Ricardo Rocha, o que ele falou sobre o Luiz Fabiano ontem no Boa Noite Fox. Vamos ouvir. Luiz Fabiano vai ficar aí no São Paulo, Ricardo? Ele está tratando. Agora tem especulações, é muito cedo para se falar. É um ídolo do São Paulo. Vamos deixar ele recuperar, cabeça boa. Tenho encontrado ele quase todos os dias. Tenho falado com ele. E, é claro, vamos deixar isso um pouco para frente. É muito cedo. Está se recuperando. Pode ficar 2, 3 meses ainda parado. Vamos esperar, aguardar. Agora seria um grande reforço para o São Paulo também. Tá na cara que o São Paulo está querendo ver como é que vai ser a recuperação dele. Ele vai passar por uma avaliação médica e se o departamento médico do São Paulo der sinal verde, ele vai ser contratado, pelo que o Ricardo Rocha falou. Se o São Paulo não o contratar, fica claro, pelo menos para mim, a leitura que eu tenho disso tudo é que ele foi reprovado no exame médico do São Paulo. O Luiz Fabuloso, vamos supor que esteja bem. Tá? Vai jogar no São Paulo esse ano, na tua opinião? Se ele estiver bem? Se ele estiver legal. Ele tá com 37 anos também, não dá pra gente querer que seja o Luiz Fabiano de 10 anos atrás, tá certo? Mas hoje... Eu não contrataria. Isso vai inibir o surgimento de garotos da base do São Paulo, entendeu? Eu não contrataria. Já passou o tempo do Luiz Fabiano no São Paulo. Eu acho que ele deveria, por exemplo, ele tem todo o direito de continuar a carreira. Todo o direito. Eu estou respondendo do ponto de vista de São Paulo, da instituição. Eu não contrataria. Como, por exemplo, o time, eu estava vendo aí na internet agora há pouco, o time ideal do Dorival, do São Paulo. Marcos Guilherme, Nenê, Cueva e o Diego Souza. E o Brenner. E o Trellis? O Trellis vai ser a reserva. E o Brenner? O Brenner não pode sair do time. Então, percebe? Aí os caras contratam jogadores, se um técnico pedir... Sabe, é difícil. O cara tem que administrar o vestiário. Depois não sobra pra quem? Pro técnico. Porque não é simplesmente chegar e falar assim, escuta, eu não pedi, não vai jogar. O Zinho sabe disso. Tô errado, Zinho? Eu tô certo. Se eu estiver errado, você me diz. Não. O raciocínio é esse. É duro você administrar isso. Aí o São Paulo vai e contrata o Luiz Fabiano. O Dorival não pede. Por exemplo, não sei se é o caso. Aí ele vai, preciso botar o Luiz Fabiano pra jogar. Porque é duro administrar um vestiário com um cara como o Luiz Fabiano. Aí ele tem o Diego Souza. O que ele vai fazer com o Diego Souza? Aí vou jogar aberto, vou tirar o Marcos Guilherme. Porque Diego Souza, Nenê e Cueva. Não, vou tirar o Cueva. Mas o Cueva, a diretoria... Percebe, gente? É complicado. É complicado. Eu acho que o São Paulo contratar o Luiz Fabiano agora não vai ajudar em nada. Primeiro, que ele já não é mais aquele Luiz Fabiano. E segundo... E tem esse problema todo que eu acabei de mencionar. Ô, Fabinho, você traria o Luiz Fabiano de volta para São Paulo esse ano? Eu já não teria contratado se fosse o Vasco no ano passado e também não contrataria se fosse o São Paulo. Eu não acho que ele tem de encerrar a carreira, não é isso? Essa é uma decisão do jogador. Quem vai decidir a hora de parar é ele. Nenhum de nós, ninguém de fora deve dizer isso a atleta nenhum. A decisão é uma decisão individual, o atleta percebe que já não dá, enfim. Mas eu acho que por o estado físico do Luiz Fabiano, que sempre foi um jogador que teve muita contusão, para jogar um campeonato de Série A no Brasil, campeonato muito forte, muito exigente, mais do que forte, exigente, eu acho que ele já não tem mais condições. Eu acho que ele poderia jogar numa Ponte Preta, por exemplo, a Série B, talvez. Ele poderia jogar num time de Série B, acho, né? Estou dizendo isso. Sempre foi um bom jogador, mas eu acho que as últimas passagens dele pelo Brasil, no São Paulo e no Vasco, já não indicam que ele pode ser um jogador muito útil. E o São Paulo tem um ataque que a gente já está falando aqui faz tempo. E esse Brenner é um lento. Que tá vindo com tudo, hein? Do meio para frente, o São Paulo é lento. Inibir o crescimento desse menino. São Paulo tem Jusilei, tem jogadores pesados, né? Jusilei, o Petros não é pesado, mas o Diego Souza. Aí o Nenê, que é um veterano. O Luiz Fabiano, Aí você vai botar mais o Luiz Fabiano, você faz um time de Masters, desculpa. E para o que o futebol brasileiro exige hoje, acho que não dá. Sim, o Luiz Fabiano seria uma boa para São Paulo esse ano? Assim, alguns pontos, né? Eu conversei com o novo diretor executivo do Vasco, o Paulo Pelai, porque é meu amigo, a gente trabalhou junto no Grêmio, na minha passagem pelo Grêmio. Tenho um carinho enorme para ele, desejei para ele sorte nesse trabalho no Vasco da Gama. É muito competente. E o problema do Luiz Fabiano, né, até a gente conversando, é que o Luiz Fabiano precisa se recuperar.
Ele vai demorar um tempo. Até aí 90 dias ainda pode acontecer. Então é o que o Ricardo Rocha falou. Ele está ali no local que é uma casa dele também, o São Paulo, conhece todo mundo, está na cidade dele. Então ele primeiro, em recuperar, está apto a tomar essa decisão de realmente jogar em alto nível. Porque o Luiz Fabiano tem uma imagem, tem um nome, e não pode voltar de qualquer jeito. Então, eu acho que ainda é uma história, como o Ricardo falou, que vai demorar. Primeiro, o Vasco da Gama está conversando com ele, essa diretoria que tem competência para isso, estão conversando em alto nível, que é o Pelaipe com o Chumbinho. Estão acertando, acho que até o final de semana vai estar acertado isso, a saída dele do Vasco. E aí, no São Paulo, ele vai se recuperar e eu estou meio que vendo o que o Ricardo Rocha falou. Ele precisa se recuperar e mais na frente vamos ver. Se o São Paulo está num momento muito bom, o Brenner deu conta do recado, o Diego ali na frente também deu conta do recado, acho difícil essa contratação. E aí ele pode parar sim na Ponte Preta, né? Agora, a gente está falando de um cracaço, de um cara que tem uma história maravilhosa e que tem que dar o tempo para ele se recuperar. Muito precoce agora, vai renovar, vai ficar. Tem 36? 17. Sabe, ele ainda tem aí 90 dias ainda para estar em forma. Primeiro ele precisa... Eu vou perguntar para você. Eu fiz uma pergunta no Twitter, o torcedor do São Paulo pode responder lá com a hashtag FS Rádio Brasil, se o torcedor do São Paulo gostaria da volta do Luiz Fabuloso, do Luiz Fabigol. O Murilo... Olha, fazendo um contrato de produtividade, acho uma boa. Fazedor de gols, coisa que o São Paulo precisa. O João Pedro fala, pelo amor de Deus, não. O Aposta na Base fala, por um salário baixo, sim. O Rodrigo fala, não. O Sidão Mil Grau fala, o Pascoal Brenner pode sair do time, sim. Brenner é centroavante e não ponta. Luiz Fabiano poderia ajudar na formação dele. Tem gente aqui falando assim, olha... o Luiz Fabiano é ídolo é sempre bem-vindo. Na maioria dos tweets aqui, o torcedor de São Paulo fala, se tiver bem, será bem-vindo. Eu acho que depende muito disso, de como ele vai estar ao final da recuperação dele, como ele terminar a recuperação, se ele bem se vontade. Eu não. Nem ele bem? Tô legal. Porque o São Paulo tem outras necessidades, veja. O São Paulo tem necessidade de um jogador que não atue em algumas partidas. O São Paulo tem necessidade de um jogador